Ele tinha uma das vozes mais incríveis do mundo da música, um coração gigantesco, nos tocou com as suas músicas e deixou muita saudade. Hoje então a gente vai falar sobre o Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, que eu sou muito fã, tenho até tatuagem aqui, tenho várias camisetas, porque eu amo demais. E se você não me conhece, eu sou a Thay, sejam bem-vindos ao meu canal, já se inscreve caso você não seja inscrito. Aqui eu falo sobre músicas, filmes, séries, cultura pop e também me segue nas outras redes sociais que eu crio bastante conteúdo por lá. Chester Charles Bennington nasceu dia 20 de março de 1976 em Phoenix, no Arizona. Era filho de uma enfermeira e de um detetive policial que investigava sobre casos de abuso sexual infantil. E isso é muito bizarro, porque o Chester, aos 7 anos, sofreu abuso sexual, que depois virou agressão de um amigo mais velho próximo ali da família. E como toda criança, assustada e com medo, ele não contou isso para ninguém, por medo de acharem que ele é homossexual, por não acreditarem nele, por medo também do que a pessoa poderia fazer com ele e com a sua família. E os abusos ficaram piores depois que os pais dele se separaram e o pai dele teve a custódia dele. Só que o pai dele só trabalhava, só que o pior, né? Trabalhava investigando sobre casos de abuso infantil e não conseguiu ver o que acontecia na própria casa dele. Era o trabalho dele e ele não conseguiu proteger o próprio filho. Os abusos duraram até os 13 anos do Chester e em entrevista ele comentou como os abusos afetou e afetava ele ainda, né? Sempre que ele lembrava daquilo, ele sentia uma agonia enorme dentro de si. Era muito terrível. E a gente vê o quão pesado foi tudo isso, porque ele fala em algumas músicas, ele relata, principalmente em Crawling, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E aí, pra suportar todo esse sofrimento e essa dor, ele entrou muito cedo pro mundo das drogas e do álcool. Inclusive, anos depois, ele chegou a contar tudo isso pro pai, só que ele decidiu não ir atrás do agressor, porque ele descobriu que o agressor também era uma vítima de abuso. Então, em entrevista, ele até chegou a falar que ele não precisava de vingança. Então, ele deixou esse assunto encerrado. E se você acha que foi só isso que ele sofreu na infância, você tá muito enganado. Ele sofria bullying pesadíssimo na escola. Ele chegou a falar que ele era agredido com uma boneca de pano, por ser diferente e ser muito magro. E a gente vê que ele colocou tudo que ele sentia, o sofrimento que ele passou, nas músicas. Com isso, agora falando sobre a relação do Chester com a música, o primeiro contato dele foi com o piano, e ele teve muita influência do irmão mais velho, que apresentou para ele algumas bandas, Rush, The Doors, entre outros. E como a depressão chegou muito cedo para ele, ele encontrava na música o seu refúgio. Ele também desenhava, pintava e escrevia poesias. E suas bandas preferidas na época eram Stone Temple Pilots e Depeche Mode. Grava Stone Temple Pilots, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a relação dele com essa banda. E aí, aos 17 aninhos, em 1993, ele entrou pra sua primeira banda, o Sean Dowden and His Friends. E eles gravaram uma fita cassete contendo 3 faixas. Escuta aí. Depois da dissolução dessa banda, o Chester, junto com o Sean, resolveram criar o Grey Daisy. E aí eles lançaram o primeiro álbum deles em 94, Wake Me, e em 97 o segundo, No Sun Today. Inclusive, uma curiosidade é que o Grey Daisy lançou 2 álbuns em homenagem ao Chester, um em 2020, que é o Amendes, e em 2022 o The Phoenix, que eu amo demais. Esses 2 álbuns pra mim são maravilhosos, e quando eu escutei pela primeira vez, gente, eu fiquei muito emocionada em escutar músicas diferentes com a voz do Chester que não fosse do Linkin Park. Então eu amei demais, escutem, porque vale muito a pena. Em 96, o Chester teve seu primeiro filho com a Elka Brand, que é o Jamie Bennington. E aí, naquele mesmo ano, no final, ele casou com outra pessoa, com a Samantha, e ele só tinha 20 aninhos. O Chess saiu do Grey Daisy lá em 98, depois de uma discussão com o Sean, e ele quase desistiu da música. Ainda bem que ele não desistiu, né? Pelo amor de Deus. E aí, em 99, ele recebeu um convite para participar da banda Shiro, que depois mudou o nome para Harvey Theory, só que aí, por ter uma outra banda com o mesmo nome, eles tiveram que mudar para Linkin Park. Inclusive, foi o próprio Chester que escolheu esse nome, porque depois dos ensaios, ele sempre passava pelo Lincoln Park. E a banda sempre se reunia nesse parque, então ficou Linkin Park. Em 2000, eles lançaram então o primeiro álbum, Harvey Theory, que até hoje é o mais vendido. Ele vendeu 30 milhões de cópias pelo mundo. E ele é considerado o álbum de estreia mais bem sucedido do século XXI. Não é à toa, né? Porque a gente tem nesse álbum In The End, One Step Close e Crawling. E Crawling, gente, é uma música que retrata muito, mas muito, o abuso que o Chester sofreu através do clipe e também pela letra. Então vamos ver um trechinho dela aí.
Ele fala que as suas feridas rastejam pela pele dele e que o medo o derruba, confundindo o que é real, se referindo às suas lembranças do abuso. No clipe vemos uma jovem ferida sendo abordada por um homem. Ela sofre julgamento, sofre calada e insegura, e os vidros que a cercam são quebrados, remetendo à violência. E quando ele encara a menina, ele diz: "Encaro o meu próprio reflexo", confirmando que ela está representando ele, e que ao encarar esse reflexo, ele não se reencontra, sem autoconfiança. Bem pesado, né? Em 2002, ele teve seu segundo filho e o primeiro e único com a Samantha, o Drave Bennington. Em 2003, eles lançaram o Meteora, que pra mim é meu álbum favorito. Acho que esses dois primeiros, assim, ó, disparados, são os melhores. Nenhum supera eles, né? E aí, depois do lançamento desse álbum, eles fizeram uma pausa de 4 anos. E esses 4 anos foram terríveis pro Chester, porque ele se separou da Samantha e aí ele teve uma recaída pesadíssima e ele só conseguiu se recuperar depois de buscar ajuda. Ele se abriu para os fãs contando sobre a sua depressão e falando que os seus pensamentos eram seus próprios inimigos. I know that for me, when I'm inside myself, when I'm in my own head, it gets this place right here, this skull between my ears. That is a bad neighborhood, and I should not be in there alone. I can't be in there by myself. What are you talking about? It's It's insane. crazy, man. It's crazy in here. This is a bad place for me to be by myself. Hoje a gente fala muito sobre saúde mental, sobre o cuidado que a gente deve ter, sobre cuidar da nossa cabeça, né? Só que naquela época não se falava tanto disso. A gente vê até pelo entrevistador, né? Que dá uma risada, descontrai um pouco ali, brincando, como se aquilo não fosse sério. Só que, né, é muito sério. Em 2005, o Chester fez um projeto solo, Dead by Sunrise, e ele lançou um álbum ali, Out of Ashes, em 2009. Inclusive, gente, essas músicas desse álbum são maravilhosas, são muito boas, recomendo que vocês escutem. Chester achou que elas eram muito sombrias pro Linkin Park, por isso que ele fez esse projeto solo. Em 2006, ele casou com Talinda e teve 3 filhos. O Tyler, que nasceu em 2006 mesmo, e as gêmeas Lily e Lila, que nasceram em 2011. E vale lembrar que ele também adotou o Isaiah, que é filho da Elka, lá no primeiro relacionamento dele, também em 2006, totalizando ali 6 filhos. Em 2007, o Linkin Park voltou com tudo com Minutes to Midnight. Inclusive, nessa época, ele também conheceu o Chris Cornell, o vocalista do Soundgarden, e eles viraram super amigos, assim, melhores amigos, com um participando do show do outro, cantando juntos. E aí, em 2009, o Chester se desafiou na atuação. Ele participou de Adrenalina 1 e 2. Em 2010, ele participou de Jogos Mortais, o final. E, inclusive, né, pesquisando sobre, eu vi alguns relatos de algumas pessoas falando que o Chester falava que ele queria se dedicar à atuação quando ele fosse mais velho. Mas, infelizmente, não conseguiu realizar esse sonho. Só que ele realizou um grande sonho de vida. Em 2013, ele se tornou vocalista do Stone Temple Pilots. Aquela banda que eu falei lá no começo que ele era super fã. Não, você imagina, gente, você é fãzaço de uma banda, e aí quando você cresce, você tem a oportunidade de ser vocalista dessa banda. Meu Deus do céu! Então ele realizou esse sonho de 2013 até 2015, inclusive lançou um EP junto com eles, Hide Rise. Ele só saiu ali em 2015 para se dedicar 100% ao Linkin Park, e numa entrevista ele até fala, né, que ele sentiu muito peso ali de ser o vocalista da banda, ele não sentia a altura de estar ali, só que, pô, meu, Chester era incrível, ele tinha potencial sim, né? É só ele com as próprias inseguranças. E aí chegamos em 2017, o pior ano para todos nós fãs de Linkin Park. O álbum One More Life estava para ser lançado e um dia antes do álbum ser lançado, dia 18 de maio, Chris Cornell cometeu suicídio. Aí o Chester ficou arrasadíssimo. Ele até fez uma carta em aberto falando que não imaginava um mundo sem ele. Eles eram muito amigos ali, muito próximos, e o Chester ficou muito arrasado mesmo. Chegou a cantar Aleluia no velório, bem abalado. E aí, em seguida, como eles tinham lançado One More Light, eles estavam em turnê, fazendo show. E o Mike até fala em algumas entrevistas o quão o Chester estava abalado com a morte do Chris, né? Que ele não conseguia cantar as músicas, a voz dele tremia, que ele parava de cantar em alguns momentos, ele estava muito abalado. 2 meses depois, no dia 20 de julho, que seria aniversário do Chris Cornell, Chester, às 9 horas da manhã, foi encontrado morto por uma empregada na sua casa. Pegou todo mundo de surpresa, até porque horas antes ele estava assim, brincando, dando risada com a sua família. Ele estava de férias com a família numa casa, a Talinda até postou uma foto deles sorrindo juntos, né? Ele falou pra Talinda que ele estava muito empolgado com os shows de One More Light, da turnê, que ele precisava voltar para casa para trabalhar.
A Lina não desconfiou nada, né? Porque ela sentiu que ele estava realmente empolgado com a nova turnê. A gente não sabe realmente o que levou ele a fazer isso. A gente sabe que ele estava sofrendo com a morte do Chris, que ele tinha depressão. Ele estava sóbrio na época e foi encontrado só um pouco de álcool no sangue dele. A gente também sabe que ele estava sofrendo ali uma pressão da mídia, que estava criticando o One More Light por ser um álbum mais pop. Acho que tudo isso juntou, né? E ele fez isso. Só que isso é muito estranho realmente porque amigos ali, músicos, falam que na semana do que ele fez isso, um dia antes, receberam mensagem do Chester super empolgado com ideias para a nova turnê de One More Light. Então realmente pegou todo mundo desprevenido, porque ninguém esperava que ele fosse fazer isso. E aí, pesquisando um pouquinho sobre isso, eu vi algumas teorias de que ele e o Chris Cornell não cometeram suicídio e que sim, eles foram assassinados. Mas aí isso é uma história muito louca, que tem muitas e muitas camadas, que são só teorias. Então não cabe nesse vídeo, não vou aqui trazer pra vocês, mas só pra vocês ficarem cientes que existe essa teoria rolando pela internet. Chester partiu muito cedo, deixou muita saudade, mas também deixou um alerta de que depressão é uma coisa muito séria. A gente deve dar atenção para as pessoas que estão passando por isso, ou se você está passando por isso, para buscar a ajuda de um profissional. Bom, Linkin Park, depois de 7 anos da morte do Chester, então voltou, surpreendendo todos os fãs, deixando a gente super empolgado. Em 2023, eles lançaram músicas inéditas com a voz do Chester, e eu fiquei muito feliz com isso. Em 2024, eles voltaram então com um novo álbum, uma nova turnê, com a Emily Armstrong no vocal. Eu confesso pra vocês que eu estranhei muito no começo, mas depois, quando eu fui no show, estando ali, gente, eu chorei do começo ao fim. Eu gostei muito da Emily, mas também o tempo todo no show ali, eu fiquei pensando no Chester e como ele estaria orgulhoso da banda seguindo em frente, sabe? Continuando com o seu legado, com músicas novas, mas mantendo sempre a essência do Linkin Park. Essa então partiu, né? Deixou seu legado, deixou músicas incríveis que a gente ama tanto. E eu quero saber de você, se você é fã da banda, se você conhecia a história do Chester, se faltou alguma coisa que vocês queiram acrescentar, deixa aí nos comentários. Me fala também qual é a sua relação com a banda. Eu conheço, acho que o Linkin Park desde os meus 7 anos de idade, são mais de 20 anos aí, amando essa banda maravilhosa, tem até tatuagem, como eu falei pra vocês. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, não esquece de se inscrever caso você não seja inscrito, de ativar o sininho pra receber sempre notificação quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, e também me siga nas outras redes sociais. Beijinho, até o próximo vídeo!